você abrisse o seu coração e deixasse que o Espírito Santo de Deus falasse com você nesta noite. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, diz assim a palavra de Deus: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Deus querido, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo. Te louvamos pelo privilégio que é poder estarmos reunidos para te adorar. E te pedimos, ó Deus, que nesta noite que estamos reunidos, ó Deus, nós que estamos aqui presentes, aqueles irmãos e irmãs que estão assistindo pelo computador, pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor, ó Deus, possa falar nesse momento a cada um dos teus filhos e filhas, aonde essa mensagem chegar, ó Deus, que o Senhor possa falar ao coração. Louvamos o teu nome, Pai, pela dádiva de Jesus Cristo, pelo privilégio que é poder fazer parte deste povo. Ó Deus, nós pedimos que o teu Espírito tenha liberdade entre nós. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que bom que você está aqui. E que bom que você está aqui por dois motivos. Porque é uma alegria rever. É uma alegria poder reencontrar você. E eu quero te dar um abraço depois do culto. Certamente muitos irmãos e irmãs querem te abraçar depois do culto. Mas é uma alegria também você estar aqui, tendo em vista que nesse tempo que vivemos, se tem algo que tem sido discriminado, se tem algo que tem sido, que tem o nome manchado, que tem sofrido ataques, sejam ataques do inimigo, seja ataques devido à postura de alguns, é a igreja. E hoje nós nos reunimos para comemorar o aniversário de uma igreja, esta igreja. Quando nós paramos para ler um pouco da história da igreja, a gente fica impressionado. Tamanha ação de Deus ao longo do tempo, e principalmente naquele início da história. Está aqui o Deoclésio, e ele certamente sabe mais do que eu, porque ele lê muito mais do que eu. Mas folheando algumas páginas do estandarte e buscando um pouco da história da igreja, a gente percebe que pouco tempo, e aí a história, o calendário da história mostra isso, né? Nossa igreja nasceu como instituição em 31 de julho de 1903, e 31 e 1º de julho estava ali sendo organizada a igreja presbiteriana, o presbitério independente, lá na catedral em São Paulo, e apenas alguns meses depois, aqueles primeiros pastores vieram ao Rio de Janeiro, e aqui se reuniu com um grupo de pessoas que já estavam interessadas na mensagem que eles pregavam. E chegando aqui, entre aqueles irmãos, e aí algumas ligações históricas, algumas nós temos, e algumas nós temos dívidas, e sonhamos um dia poder pagar essas dívidas, que muitos desses irmãos eram de Niterói. E nós temos essa dívida histórica com Niterói, porque muitos daqueles irmãos moravam em Niterói, e a igreja se estabeleceu aqui, e ao longo desse tempo implantamos outras tantas igrejas, mas não implantamos uma igreja em Niterói. Então é uma dívida que nós queremos pagar. E a história, como foi falado aqui no momento do louvor, Deus ainda quer fazer muito através de nós, e esse é um dos sonhos que nós temos, né? E faz parte da história da igreja. Havia um grupo também de São João del Rei. Esse grupo, ao longo da história, não consegui mais
localizar esse grupo. Em São João del Rei, aquele grupo não seguiu adiante, pelo menos como igreja independente. Não sabemos como aquele grupo seguiu ao retornar a São João del Rei, mas havia ali, aí mostra uma ligação, e eu me sinto muito à vontade. Havia ali também um grupo de nordestinos, de pessoas que vieram de Sergipe acompanhar aqueles pastores, e a igreja saiu daqui e voltou. Aqueles homens impactados pelo que viram em São Paulo, e aqui voltaram para Sergipe, e ali nasceu também a igreja. Então, é um pouco da história. A gente percebe, numa época onde não havia WhatsApp, numa época onde não havia internet, é difícil pensar como a gente se comunicava. Não havia celular, telefone era para pouquíssimas pessoas, e olha, eu acho que naquela época nem pessoas podiam possuir telefone, onde a locomoção era extremamente difícil, onde havia uma série de dificuldades, e Deus instruiu, e Deus uniu um grupo de homens e mulheres para se reunir e organizar essa igreja. E o que é mais interessante, essa igreja ao longo desse tempo sobreviveu e tem sobrevivido. Essa igreja que passou por todas as crises que o país passou, todas as crises financeiras, todas as crises políticas, todas as crises que o país enfrentou, e a cidade do Rio de Janeiro, aqui estava a igreja. Conversando com o presbítero Eliese, que é um poço de história viva, ele dizia: a igreja sofreu muito quando Brasília foi construída, porque boa parte da liderança e boa parte da igreja foi para Brasília. A igreja sofreu um baque gigantesco, e ainda assim a igreja sobreviveu e sobrevive até os nossos dias. Vivemos esse tempo e outras crises internas que afetaram a igreja ao longo dessa história, né? Não estamos livres, né? Como alguém falou aqui na frente, nós somos pessoas, e como pessoas nós temos inúmeros defeitos, mas o que é importante é quando a gente percebe a mão de Deus conduzindo e guardando e nos preservando até este momento. Por isso que eu comecei o culto dizendo: que bom que você está aqui. Nós fazemos essa história, somos partes dessa história. A história continua através de mim e através de você. Vivemos e somos impactados. O Lucas contou um testemunho de como foi a igreja na vida dele, a importância da igreja na vida dele, nesse momento que ele veio para o Rio de Janeiro. Mas se você sentar com a tia Jurita, você vai encontrar e ouvir também belos testemunhos, e com cada um de nós, né? Dona Climenes, pegando os mais antigos apenas, né? Dona Climenes, como a família dela foi sendo impactada pela presença da igreja, e nós temos aqui já os netos, né? Daqui a pouco os bisnetos chegando, né? Temos aqui pessoas que foram impactadas ao longo desse tempo, e sonhamos com o futuro, ver os nossos filhos crescendo, e essa tem sido a preocupação. Eu lembro que desde quando nós começamos a falar no primeiro projeto, lá atrás, nós falamos: olha, nós queremos uma igreja para os nossos filhos, nós não queremos os nossos filhos em outro lugar que não seja aqui. Então nós queremos e vamos trabalhar pela igreja dos nossos filhos, e graças a Deus está chegando o tempo onde a gente está olhando isso com mais força, com mais vigor, pensando a igreja para essa geração e a geração depois dessa, a geração dos nossos filhos e dos nossos netos. E nesse sentido nós temos sonhado. O Deus está procurando ali, ver se depois a gente consegue projetar aqui a imagem do projeto de restauração da fachada da nossa igreja, né? Depois nós vamos orar por isso, precisa colocar agora não. Nós vamos orar por isso, orar por alguns motivos. Esse é um sonho antigo, né? Há muito tempo nós gostaríamos de dar uma cara nova ao prédio, uma cara que todos aqueles que passem aqui na frente digam: tem uma igreja nesse lugar, há uma igreja aqui na Ibituruna, há uma igreja aqui. Eu quero conhecer o povo que se reúne ali, mas também para acolher de forma digna os filhos e filhas de Deus que se reúnem aqui. Nós temos sonhos.
Nós acabamos de falar como liderança, estamos falando ainda, e trabalhando nisso, de trabalhar a nossa igreja, pensando quando nós formos comemorar os 120 anos da igreja. E nós temos como objetivo, ao chegar aos 120, termos 120 membros na igreja. É um grande desafio, mas para Deus nada é impossível. Pensando nisso, nós estamos nesse projeto que, com a graça de Deus, a prefeitura deve nos autorizar a iniciar as obras. Surge aqui atrás um prédio de educação cristã, para que os nossos filhos sejam educados, para que os nossos filhos tenham estrutura, para que os pais que têm filhos pequenos sintam prazer em vir aqui. Se os irmãos quiserem olhar depois, aqui na lateral da igreja está surgindo um campinho, para que os nossos filhos tenham prazer em vir para cá. E aqui eles vão poder brincar, e aqui eles vão poder jogar bola, e aqui eles vão poder... Essa é a casa do pai. A casa do pai precisa ser melhor do que a casa do avô, onde as crianças se sintam bem, façam a bagunça santa delas, mas elas aprendam a amar a Deus, aprendam a palavra de Deus, aprendam os princípios que só a igreja tem para oferecer. Só aqueles que amam e obedecem a Jesus têm para obedecer. E é essa comunidade que, ao longo de toda a história, tem a presença de homens e mulheres como eu e você, que dedicam tempo, que dedicam recursos, que dedicam atenção, que dedicam trabalho, lágrimas muitas vezes, para que essa comunidade siga adiante. Uma comunidade de relacionamentos, muito mais do que a estrutura. A gente está pensando em estrutura porque está necessitando de olhar para a estrutura, mas muito mais do que isso. Lucas falou, e eu estava vendo e relembrando de algumas pessoas que fizeram parte da nossa história. Toda pergunta que me fazem é como foi para um nordestino chegar aqui e pastorear uma igreja nessa região do Rio de Janeiro. E eu digo com toda tranquilidade e serenidade, foi absolutamente tranquilo, porque eu encontrei nessa comunidade pessoas que se amam, pessoas que aprenderam a tolerar o sotaque, que aprenderam a filtrar o sotaque, ver o que Deus queria falar, que aprenderam a amar. Cada manifestação de cuidado, cada manifestação de carinho, fizeram toda a diferença. Eu lembro quantas vezes eu me perdi aqui, quantas vezes eu me perdi no Rio de Janeiro, e eu podia com toda tranquilidade ligar para o Carlinhos que trabalhava. Carlinhos, eu estou perdido, estou aqui. A primeira vez que eu tive pavor foi quando eu vinha pela Avenida Brasil e peguei o elevado da Paulo de Fronten errado, E agora, onde isso vai sair? Na Lagoa, nunca tinha ido na Lagoa na minha vida. Eu entrar naquele negócio escuro, para onde eu vou? Com toda a construção midiática que a gente tinha na cabeça do Rio de Janeiro. No nosso aniversário da Leidiane, a gente sozinho, longe, os irmãos da igreja levaram bolo e fizeram uma linda festa lá em casa. Manifestação de carinho, de abraçar e dizer: você é bem-vindo entre nós, nós amamos, estamos juntos e enfrentamos as dificuldades juntos. Esse tem sido o meu testemunho acerca desta comunidade, acerca desta igreja. E não é porque eu sou pastor, porque eu vejo isso com todos aqueles que chegam aqui, de cuidado, de atenção, de querer abraçar, de querer carregar no colo muitas vezes. Essa comunidade que nós paramos para celebrar hoje. E pensando nisso, eu queria pensar sobre esse jeito de ser da comunidade, a partir do que Paulo fala. O apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, depois de muitas recomendações, ele, nesses 2 versículos que nós lemos, ele nos dá algumas instruções, que nós temos vivido, mas precisamos manter acesos no nosso coração, para que possamos ir adiante, para que possamos chegar em 2020 com o propósito alcançado e ir muito além dele, pensarmos em completarmos os nossos 232 anos, muito diferente do que nós somos hoje, diferentes em partes, mas vivendo esse amor, vivendo esse aconchego, vivendo esse carinho de ser a família, de ser o povo de Deus que se reúne
nesse lugar. E para isso é necessário destacar algumas características dessa comunidade que acolhe em amor. A primeira delas é a verdade. E o apóstolo Paulo diz: falando a verdade com espírito de amor. Hoje nós estudávamos pela manhã na escola dominical a importância de semearmos, e semearmos em amor. O Senhor nos convida, e o apóstolo Paulo reafirma isso, que nós precisamos falar a verdade em amor. Falar a verdade em amor. E há formas de dizer a verdade, e às vezes a verdade mal falada, ela causa estragos, muitas vezes irreparáveis. Causa feridas, causa dores, desapontamentos. E ao invés de produzir vida, essa verdade mal falada, essa verdade maldita, ela se transforma em maldição na vida daqueles que ouvem. Por isso que o apóstolo diz: não podemos nos apartar da palavra. A palavra é a base. A palavra é a base. A verdade é a base. A verdade em amor. A verdade que nós falamos quando nós pregamos, a verdade que nós falamos quando nós testemunhamos do Cristo que nós cremos, do Cristo que nós confessamos, mas a verdade que nós falamos às pessoas, muito mais do que com discurso. Falamos e mostramos às pessoas com a nossa forma de ser, com a forma carinhosa com que nós agimos, como que nós nos importamos com as pessoas. E queridos irmãos e irmãs, quando nós pensamos nessa verdade em amor, algumas coisas nós precisamos voltar e pensar, e precisamos necessariamente voltar um pouco na nossa história, voltar às nossas raízes, porque nós somos sempre tentados a seguir a moda, seguir o discurso do momento, e não precisamos de discurso, aderir ao discurso do momento. Precisamos viver a verdade, e a verdade em amor. São duas coisas que não podem sair de moda, duas coisas que não podemos nos afastar da verdade e de falar essa verdade em amor. Se falarmos a verdade sem amor, essa verdade será vazia. O apóstolo Paulo diz: será como um sino que retine, que não fala nada a ninguém. Precisamos retomar a nossa história, de onde viemos, o que os nossos pais fizeram, o que os nossos pais nos deixaram, quais são as bases da nossa fé, e que bases são essas, porque nós conseguimos sobreviver por tanto tempo, porque nós conseguimos chegar até aqui. Quantas empresas ricas surgiram e morreram, né? Nasceram e morreram, surgiram, abriram as portas e fecharam ao longo desse tempo, e nós continuamos aqui. Por quê? Porque fomos criados, alicerçados sobre uma base sólida, que os nossos pais, que os antigos, aqueles que vieram antes de nós, deixaram. E não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que nós temos base dos nossos pais, que está alicerçada, essa base está alicerçada na palavra, que nós dizemos, é a nossa única regra de fé e de prática. Não mudamos a gosto, nem do cliente, nem da sociedade, e nem muito menos dos líderes. Nós temos como regra a palavra, e fincado nessa palavra, nós produzimos aí então a boa semente. Como o Hamilton falou, nós somos desafiados a exalar esse bom perfume, porque falamos a verdade em amor, e a verdade em amor, ela exala um perfume agradável, suave, gostoso. Queridos irmãos e irmãs, essa igreja precisa ter a cada dia, nunca abandonar o apego ao Evangelho da salvação.
aquilo que Cristo veio fazer, ao que Cristo veio proporcionar a homens e mulheres em todo o tempo. E essa igreja, ela, com essa mensagem, ela se torna então uma igreja simpática. E esse tem sido o nosso desafio. Quando a igreja ganha antipatia do mundo, por causa dos estereotipos que nós vemos na televisão, principalmente, nós somos desafiados a voltar a ser a igreja de Atos, a igreja simpática às pessoas, que pregavam uma mensagem que as pessoas não gostavam, como não gostam nos nossos dias, mas era simpática. Eles podiam não gostar da mensagem, mas não podiam não gostar das pessoas, porque as pessoas falavam com amor. Falavam com amor. E nós encaramos isso nos nossos dias. Quantas vezes nós vamos falar com alguém e alguém diz: eu não gosto do que você fala, eu não gosto da mensagem, eu não gosto do que você representa, mas eu gosto de ouvir você, eu gosto de você. Simpatia. Essa era a igreja de Atos, e esse tem sido o nosso desafio. Precisamos ser essa igreja simpática, a igreja que acolhe, a igreja que ama, a igreja que demonstra amor. Não a igreja da raiva, do ódio, da discriminação, dos preconceitos. Não é essa a igreja de Jesus. Falar a verdade em amor, viver a verdade, tendo como base de todas as coisas essa verdade e o amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre, no belo hino ao amor, ele fala sobre isso. Queridos irmãos e irmãs, essa é a base, falar a verdade em amor. E o apóstolo Paulo continua, falando a verdade em amor, ele diz: cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça, até alcançarmos a estatura de Cristo, que é a cabeça, que é a cabeça da igreja, que é a cabeça do povo. Queridos irmãos e irmãs, nós somos corpo de Cristo, e o apóstolo Paulo, ele usa, dentre muitas ilustrações, e nós lemos ele falando da noiva, o profeta Oséias fala da noiva se referindo a Israel, mas também João fala da noiva se referindo à igreja. Fala da noiva como esse povo amado, esse povo querido por Deus, que deseja ser igual a Deus, que é cuidado por Deus. E aqui no versículo 15 ele diz que busca crescer para chegar à semelhança de Cristo, para se tornar como Cristo. E por isso esses homens e mulheres foram chamados de cristãos, porque eles queriam parecer com Cristo, e eles não apenas queriam, mas eles se pareciam com Cristo, e foram chamados de cristãos. Queridos irmãos e irmãs, e precisa ser uma característica dessa igreja, desse povo de Deus, seja o que se reúne aqui, seja o que está espalhado em todos os lugares, essa vontade, esse desejo de crescer, que eu chamaria de crescimento no discipulado, se tornar de fato um discípulo de Jesus, imitar a Jesus, imitar a Jesus no trato, imitar a Jesus no relacionamento com as pessoas, imitar a Cristo em todas as áreas, Quando trouxeram uma prostituta, e a lei, como diz Galvão Bueno, a regra era clara, ela precisava ser apedrejada, e trouxeram para Jesus, Jesus livrou aquela mulher de forma extraordinária. Quem não tem pecado pode começar, e eles foram embora. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, a mulher que já havia 5 maridos, o que ela tinha não era marido, Jesus conversa com aquela mulher e salva, restaura aquela mulher, e ela se torna uma propagadora de Jesus. Ela vai à cidade e diz: olha, o Messias está lá no poço, e o povo da cidade corre para ir ver o Messias. Crescimento, nos tornar iguais a Jesus, como nós encaramos as pessoas, como nós vemos as pessoas. Esse é o desafio da igreja dos nossos dias, esse é o nosso desafio, amar como Cristo,
Por isso eu quero dizer a você que está aqui e diz: o pastor está falando aí, eu não sou dessa igreja, eu não. Sinta-se amado por Cristo. Ele ama você. Não importa quem você é, Ele te ama. E Ele te trouxe aqui esta noite para dizer: nós podemos caminhar juntos. Talvez você tenha uma série de dificuldades, como orou a Priscila, e nós vamos caminhar juntos. Vamos crescer juntos, ombro a ombro. Nós precisamos avançar pessoalmente em direção a essa estatura de Cristo. Ele é o nosso referencial, é Cristo. O que Cristo faria, é isso que eu quero fazer. O que Cristo faria, como Cristo se comportaria nessa hora, é assim que eu quero me comportar. Queridos irmãos e irmãs, mas nós também precisamos imitar a Cristo na forma de vida de Jesus, de entrega ao Pai, seja através da adoração, isso que nós fizemos aqui, cantamos: se não for para te adorar, para que eu nasci? Deus, tu és bom, tua misericórdia para sempre, pode entrar, a casa é sua. E nós adoramos ao Senhor e exaltamos o Deus que nós cremos. Ótimo, perfeito, era o que Cristo fazia. Mas também precisamos imitar a Cristo no serviço ao outro, no olhar para o outro, no olhar para aquele que precisa, amar esse outro, acolher esse outro, socorrer esse outro, nos colocar à disposição para ajudar esse outro a caminhar. Imitar a Cristo também no serviço. Colocar no nosso coração e mente a ordem de Jesus de ir fazer discípulos. Colocar em prática essa ordem, perpetuando assim a fé e vivendo Cristo nesses dias difíceis que nós vivemos. E mais do que isso, proporcionando a outros o privilégio de também viver com Cristo, que é a força que nós precisamos para suportar os dias difíceis que vivemos. Por fim, irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo diz no final do texto que lemos, versículo 16: o corpo cresce e se desenvolve por meio do amor. E antes ele tinha dito: esse corpo fique bem ajustado, com todas as partes ligadas entre si, por meio da união entre elas. Queridos irmãos e irmãs, essa é a vida cristã, unidos uns com os outros. Não somos melhores, não somos melhores do que o outro, somos absolutamente iguais, temos as mesmas dificuldades, pode até ser em áreas diferentes, mas as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. Por isso nós estamos unidos, por isso nós caminhamos juntos, por isso nós não andamos sozinhos. A vida de corpo em sintonia com Cristo, que é o cabeça da igreja. Precisamos caminhar unidos como membros, um a serviço do outro, ajudando, animando, encorajando, um a serviço do outro. É isso que nós fazemos. Por que nós nos reunimos aqui? Para que a igreja existe? Por que esse povo se reúne aqui há 116 anos? Porque nós nos ajudamos, porque nós estamos unidos, e unidos nós vamos nos fortalecendo para suportar os dias difíceis, mas para chegarmos juntos naquele dia onde o Senhor nos promete que tirará de nós todo o sofrimento. Esse corpo caminha unido, mas esse corpo precisa ser bem ajustado. Sim, bem ajustado não quer dizer que todos os membros têm a mesma forma, não. Ajustado está falando de ligado um ao outro, cada um fazendo uma coisa, mas todo o corpo em harmonia. Todo o corpo em harmonia. E essa é a vida em comunidade. Enquanto nós estamos aqui, tem gente que já foi lá olhar o bolo, ver se os refrigerantes estão no ponto. Essa é a vida em comunidade. Gente foi comprar, gente que foi. Essa é a vida em comunidade. Nós estamos ajustados um ao outro, servindo, cuidando um do outro, respeitando a individualidade. Somos diferentes, mas cada um de nós, nas nossas diferenças, nos colocamos a serviço e fazemos com que o corpo seja harmônico, como um coral.
cada um com uma voz, mas a união das vozes forma essa beleza que nós ouvimos aqui, gerando uma dependência saudável, onde um abençoa o outro, onde ninguém se torna superior a ninguém, mas um abençoa o outro, e à medida que eu abençoo alguém, eu sou abençoado por ele ou por outro. Essa é a vida de corpo, tendo sempre o Senhor como cabeça, tendo sempre o Senhor como o nosso superior. Queridos irmãos e irmãs, o corpo de Cristo, a sua igreja deve crescer ancorada no amor, mas esse amor precisa ser sempre crescente, mais amanhã do que hoje, mais hoje do que ontem, muito mais hoje do que foi há 116 anos, mais daqui a 4, 5 anos do que nós vivemos hoje. Cresçamos no amor, amemos mais, vivamos mais, celebremos mais, falemos mais de Jesus, amorosamente. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça esses homens e mulheres que vivem, que celebram Jesus com todo ardor, com todo entusiasmo, mas com todo amor, a ponto de olhar para o outro e enxergar Jesus, a ponto de olhar para o outro e servi-lo como quem serve a Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça como igreja a sermos esse corpo bem ajustado, para que assim possamos não apenas chegar aos 120 anos, mas nós possamos ir muito além. Deus tem grandes coisas para fazer através de nós.